Oi, pessoal, este é o projeto Desconversas Literárias. Eu sou o professor Alessandro e vou trabalhar com vocês um poema da autora Ana Martins Marques. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, agora vamos conhecer um pouco da autora Ana Martins Marques. Segundo o site onde a autora tem a maioria de suas publicações, ela nasceu em Belo Horizonte no ano de 1977. Ela tem graduação em Letras, tem doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. É uma autora que ainda está em produção, está publicando recorrentemente. Lançou em 2009 A Vida Submarina, que foi republicado por outra editora em 2021. Em 2011, Da Arte das Armadilhas. Em 2015, O Livro das Semelhanças. Em 2016, Duas Janelas, com Marcos Ciscar. 2017, Como se fosse a casa, uma correspondência, com Eduardo Jorge. Em 2017, teve sua obra traduzida para o inglês. Em 2019, O Livro dos Jardins. Em 2021, Risque esta palavra. Agora, pessoal, tendo visto já um pouco sobre a autora e também sobre os livros que ela publicou, vamos ver um pouco das características presentes na obra dela. Então, uma característica marcante na obra da autora é a metapoesia, que é quando o poema fala sobre o próprio poema. Ela usa desse recurso para realizar uma interação entre o leitor e o próprio poema. Essa relação se dá através da subjetividade, em que o eu lírico, que é a voz ficcional dentro do poema, realiza uma espécie de conversa, um diálogo com o leitor, mas nada muito direto, é de maneira indireta, e ele vai trazendo questões cotidianas para serem analisadas. Essas questões fazem com que o leitor possa refletir sobre si mesmo e como olhar para as coisas que estão ao seu redor, atribuir então novos significados e também novas perspectivas. No vídeo de hoje, iremos nos centrar na obra A Vida Submarina, em um poema desta obra. Começaremos pelo título do livro. O que seria a vida submarina? Seria a vida de um indivíduo que estaria submerso em um submarino, e dessa forma ele poderia refletir sobre si mesmo e sobre sua vida. De maneira mais subjetiva, poderíamos dizer que esse indivíduo teria momentos de interioridade e uma imersão em si mesmo, que lhe proporcionaria atribuir uma nova ótica a tudo que ele já conhece. Na sequência, nós temos os capítulos do livro. São eles: Barcos de Papel, Arquitetura de Interiores, A Outra Noite, Epísteme e Epiderme, Exercícios para a Noite e o Dia, Caderno de Caligrafia e A Vida Submarina. Agora, vamos ao poema. Âncora. O sol percorre toda a extensão de um muro. Riscos na paisagem escrita a lápis. A rua começa desde a escrita. É esta em que te sigo. Este poema é uma âncora. É para que você fique sempre aqui. Mas fogem as horas sem carícias. Horas que são como um tanque de peixes sem peixes. A minha mão cobre a sua com sua sombra. Este poema, pesado, afunda. O poema é intitulado Âncora. A âncora é um objeto pesado de metal que serve para que os navios atraquem nos portos ou então sejam ancorados em alto mar. Quando nos portos, a âncora serve para que as pessoas possam transitar de dentro para fora do navio e vice-versa. Neste caso, ela é uma medida de segurança. Podemos então observar a âncora por esse viés, a âncora como um objeto que traz segurança. O poema, no que se refere à estrutura, ele é dividido em 7 estrofes. Dessas 7 estrofes, 6 delas são dísticos, que é quando uma estrofe é composta por 2 versos. E a última estrofe é composta por um único verso. Quanto à linguagem, podemos observar que
É utilizada uma linguagem simples, informal, que não intenta ser rebuscada. Também podemos notar que não há rimas, não há presença de rimas. Então, a cadência é dada através da leitura. Também vemos que não há uma padronização no tamanho dos versos. Então, há versos de variados tamanhos. Agora, interpretando o poema, podemos ver que nos primeiros versos, ao mencionar o sol percorre toda a extensão de um muro. O sol é um astro. É um astro que ilumina, que leva luz a todos os lugares. Ao percorrer toda a extensão de um muro, ele está iluminando todo aquele muro. Porém, o muro pode ser visto como uma barreira, um obstáculo. E assim, enquanto o sol bate de um lado, o muro faz com que seja criada a sombra do outro. E essa sombra pode ser vista como um lado obscuro. Na sequência nós temos riscos na paisagem, escrita a lápis. Se formos pensar ao riscar uma paisagem é quando tu não gosta do que tu está vendo, é algo inapropriado, algo que não é bonito, talvez. E essa paisagem ela está sendo escrita a lápis. Aqui, através do recurso do metapoema, né, ele está realizando o movimento de trazer a escrita para dentro do próprio poema. Então essa paisagem ela não é desenhada, ela é escrita, de modo como se estivesse escrevendo sobre essa paisagem e assim realizando essa imagem mental. Na sequência nós temos a rua começa desde a escrita, esta em que te sigo. Então aqui novamente temos a referência ao metapoema. A rua começa desde a escrita. Esta rua está sendo escrita. Então, está percorrendo essa rua. Essa escrita está dando um movimento a essa rua. Na sequência, em esta em que te sigo, é revelado o eu lírico, esse ser ficcional dentro do texto poético. Assim, esse eu lírico, ele está seguindo alguém, um ser amado, talvez. Na estrofe, este poema é uma âncora, é para que você fique sempre aqui. Temos então o poema falando sobre o próprio poema, de modo que esse metapoema vem sendo reforçado ao longo dos versos anteriores. Podemos ver também que há uma comparação entre poema e âncora, de modo que no segundo verso deste dístico é dito, é para que você fique sempre aqui, como se uma âncora fosse jogada ao mar para que mantesse o navio no mesmo lugar. Então, é o modo que o lírico encontrou para manter o amor preso àquele poema. Nos versos seguintes temos: mas fogem as horas sem carícias, horas que são como um tanque de peixes, sem peixes. Aqui, então, podemos perceber que há um vazio nessa relação, uma falta de comunicação, uma ausência, de modo que essa relação está com alguns problemas. Nos versos seguintes, a minha mão cobre a sua com sua sombra. Podemos ver então a sombra aqui, que foi observada de forma subjetiva nos primeiros versos. Aqui, a sombra pode ser compreendida como uma ausência de calor, de modo que as mãos já não se tocam, apenas há um afastamento entre o eu lírico e o ser amado. O texto poético é finalizado com o verso este poema pesado afunda. Desse modo, percebemos a referência à âncora através da comparação desta com o poema. Podemos perceber também que as mesmas características que são atribuídas à âncora são atribuídas ao poema. Nessa medida, todo o poema vai sendo construído na busca de apresentar semelhanças entre o poema e a âncora. E dessa forma, o eu lírico constrói esse poema para manter junto, preso e afundado, no sentido de profundidade, de interioridade e de sentimentos pelo ser amado. Podemos perceber que o verso
Este poema, Pesado Afunda, remete de maneira circular ao título do poema. Esse foi o vídeo de hoje. Todas as referências estão na descrição do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, encaminhem para os seus colegas. Até o próximo vídeo.